Oi, hoje a gente vai falar sobre concorrência na carreira médica e eu quero tentar te trazer uma nova perspectiva de que não é tão ruim quanto parece, porque quando a gente começa a ler que vai ter tantas novas faculdades de medicina e os médicos já começam a pensar, meu Deus, mais concorrentes, mais gente, mais dificuldade para entrar na prova da residência, e é sobre isso que eu quero falar, justamente para você focar em você, né? Focar em quem você é, porque eu, como advogada, sei muito sobre essa concorrência. A gente sabe que existe trocentos advogados, é uma concorrência muito grande em qualquer área, mas mesmo assim existem advogados que se dão muito bem. Eu tento me incluir nesse rol porque eu sou formada há poucos anos e consegui realmente sozinha já começar a construir o meu escritório, por isso que estou aqui também para tentar relatar um pouco da minha jornada, que eu acho que nesse aspecto não difere tanto da medicina, obviamente que cada um no seu contexto, mas como eu tenho muitos médicos ao meu entorno, desde familiares, de amigos, de clientes, então esse aspecto eu consigo realmente ver uma similaridade com a minha carreira e a minha jornada e quero trazer pontos do que eu já enfrentei, do que eu vejo com outros médicos, para que você também tenha uma visão de que às vezes não é tão ruim assim, e que na verdade não é tão ruim assim, e que existem outras formas de pensar e outras formas de entender como pode ser a tua carreira. Então vamos lá. Esse pensamento surgiu numa conversa do final de semana que eu tive com a minha família. O meu pai é anestesista, o meu irmão é ortopedista e meu namorado é residente de gastro, né? Por enquanto ele é clínico geral, a gente pode dizer, ele só concluiu por enquanto a residência da MEI, né, da medicina interna. Então cada um tem uma fase muito diferente de vida e eles têm uma visão muito diferente também. Meu pai, se eu não me engano, ano que vem vai fazer 50 anos de formado. Então é um tempo muito grande e o meu pai não é aposentado ainda, ele ama trabalhar, a vida dele é ser anestesista, então para ele vai ser um sofrimento quando ele tiver que parar efetivamente, então enquanto ele trabalha só de manhã, né? Mas ele tá toda hora ligando para a clínica perguntando, será que não precisam de mim, não querem me botar na escala? Porque ele adora trabalhar e isso é maravilhoso, então foi um exemplo muito bom para mim e para o meu irmão sobre trabalho e como a gente deve gostar do que a gente faz. Então o meu pai, para ter um exemplo, meu pai é da segunda turma da faculdade que ele fez de medicina e entrou na residência, teve que se mudar de cidade, veio para Porto Alegre, fez a residência em anestesia, né, anestesiologia, e era somente um ano a residência, né? Era só entrevistas, ele passou, obviamente, fez um ano, mas desde a faculdade ele já trabalhava como anestesista. Veja a loucura que era isso, né? Porque em Passo Fundo, que é a minha cidade natal, eles não tinham muitos anestesistas, estava começando, né, a parte dos médicos, então existia 2 médicos muito famosos de anestesia, o filho de um deles era colega do meu pai da faculdade, eles eram muito amigos e eles sabiam que os 2 também queriam ser anestesistas, então esse doutor chamou o meu pai e o filho dele para começarem a trabalhar com ele. Então desde então na faculdade, veja só, meu pai já trabalhava, veio então fazer a residência aqui em Porto Alegre, depois voltou para Passo Fundo e seguiu na clínica, né, montou o serviço de anestesia que ele atua até hoje. Meu irmão é um pouco difícil, meu irmão tem seus 40 anos, ele começou então, demorou 2 anos para passar na faculdade, então foi para ele um pouco mais difícil, teve que fazer cursinho, entrou então na residência de ortopedia, que é um acesso direto, né, não tem que fazer uma outra especialidade antes, então entrou em ortopedia, fez o fellow em joelho e já começou a trabalhar, né, ele não quis ficar em Passo Fundo, que é a nossa cidade, decidiu ir para Florianópolis, porque eu tenho um tio que também é ortopedista, então chamou meu irmão para trabalhar com ele, mas o meu irmão teve algumas dificuldades até para entrar no grupo, né, para uma cidade diferente, que ele não é conhecido, e eu sinto que isso é uma questão bem interessante na parte médica sobre o networking, né, porque tem muitos médicos que pensam que eu preciso fazer a residência no lugar que eu vou me estabelecer, porque eu vou ter os contatos e a chance de eu poder ser chamado para algum serviço ou para trabalhar no hospital que eu fiz a residência é muito maior, né, do que às vezes, talvez anteriormente, eu vejo pelo meu Dino. Eu realmente tenho muitos médicos na família. O meu Dino é neurocirurgião. Ele fez 8 anos, né, de especialização no Rio de Janeiro e quando ele voltou para Passo Fundo, que é a nossa cidade, para ele as portas se abriram, né, porque ele
ok, tinha feito faculdade em Passo Fundo, mas ele teve um renome, né, da especialidade, da residência que ele fez. Hoje parece que o mercado não é tanto assim, né, é mais de onde você está, por isso que tem tanta essa concorrência nos grandes centros, porque as pessoas querem ficar numa cidade melhor, né, hospitais melhores, enfim. Então, o meu irmão, ele teve é diferente, né? Obviamente, ele é cirurgião, então tem uma alta demanda maior, mas ele, para se estabelecer, ele demorou um pouco mais, teve que fazer mais plantões, ele ainda segue tendo que fazer plantões, ele tem, assim como vários médicos, né, tem que ter um Instagram dele, fez toda uma consultoria para como começar realmente a ficar só na parte de particulares, ele ainda atende alguns convênios, então ele é uma outra estrutura. O meu namorado, por exemplo, ele é R2 da gastro, né? Então ele fez os 6 anos de faculdade, ele passou direto em todos, então ele não teve esse período que teve que ficar estudando, então um período que a gente pode dizer que demora um pouco mais para se estabelecer na sua vida. Então ele fez faculdade, entrou na medicina interna, fez os 2 anos, agora mais 2 anos de gastro, ele está iniciando agora, né? Em março começou o segundo ano de gastroenterologia e ele ainda vai fazer mais 2 anos de endoscopia e talvez um fellow, enfim. A gente vê que então é mais do que 10 anos que ele está se preparando para entrar no mercado. E eu sinto que nas nossas conversas a maior pensamento que ele tem também quando vai conversar com os outros amigos deles que também estão na mesma fase é: e a concorrência? Vai ter muita gente, como é que eu vou conseguir esses pacientes particulares? Como é que eu vou fazer isso? Ai meu Deus, agora eu tenho que saber de Instagram, eu tenho que saber de finanças, eu tenho que saber da documentação, porque eu tô com medo de ser processado. Então cria um medo e uma preocupação muito grande, né? E eu sinto essa mesma coisa em relação a me ver como uma empresária, como é que eu vou gerir o meu escritório, enfim, mas essa parte da concorrência, acho que porque eu já entrei no meio que eu já sabia que era muito concorrido, eu sabia que eu tinha que me destacar de alguma forma. E ao meu ver, a forma que a gente se destaca é sendo um bom profissional, é fazendo um bom trabalho, é trazendo, obviamente que tanto na área da medicina como na área do direito, a gente não promete resultados, porque existem fatores externos que independem da nossa habilidade ou da nossa vontade, né? Mas a gente dá o tudo que a gente pode. A gente está sempre tendo que se especializar, estudando, sabendo o que fazer, sendo educados, tendo uma postura, né? Sabendo como conduzir tudo e entregando o nosso melhor para o nosso cliente, para o nosso paciente. E eu sinto que tem muitos médicos que têm essa preocupação de tipo, não adianta eu ser bom. Vai ter um outro picareta, essa frase está sendo bastante, né? Porque tem algumas medicinas que são um pouco questionáveis, que médicos se formam, se especializam, né? Fazem uma pós-graduação que não se sabe se é muito verídica, que talvez, né? A mercantilização da medicina justamente para ser um aspecto lucrativo e não só para o teor da medicina, né? De tratar da pessoa humana. Então, eu sinto que existe essa preocupação, e eu sinto com os meus clientes também, porque quando eu faço principalmente planejamento tributário, tem muitos médicos que recém se formam da residência, sabem que vão ter um crescimento da sua renda, né? Vão sair da bolsa e agora começar a trabalhar. Não quero dizer efetivamente porque um residente trabalha. Eu teve uma vez que eu falei isso pro meu namorado, ele falou: tu acha que eu não trabalho? É óbvio que eu trabalho horrores. Sim, mas eu quis dizer de efetivamente ter uma remuneração pelo trabalho, não o valor, né, que vem da bolsa, e mesmo você trabalhando horrores. Então, eu faço todo o planejamento que a gente vai ver, da onde vai ser esses vínculos, análise de contratos, a gente estrutura como é que vai ser a tributação e apresenta esse plano que daí o contador desse médico segue justamente para a gente já começar com as melhores estratégias possíveis. E como a maioria dos médicos não sabe nada sobre tributação ou finanças, que não é o seu... Não necessita, né? Esse é um aspecto que você não precisa saber. Existem outras pessoas que podem fazer para vocês, como eu, que não há por que perder tempo com isso. Então, o que eu quero chegar nesse ponto, porque esses médicos, eles ficam conversando comigo e dizem: Rafa, eu não quero ter que fazer nada, eu só quero me destacar, eu só quero estudar, eu quero fazer o meu melhor
E todas as outras coisas que me deixam agoniado, tipo, como é que eu vou fazer o meu Instagram? Será que eu vou ser denunciado, então, no CRM por causa de uma postagem no Instagram porque eu não sei fazer? Será que eu tô fazendo a cobrança do pagamento do meu paciente da melhor forma? Eu não sei usar a maquininha, eu não sei sobre essa tributação, por que eu tô pagando 13%, 15% e o outro fulaninho que eu conversei ontem disse que tá pagando 6%. O que tá acontecendo? Eu vou ter que fazer mais um curso, eu vou ter que aprender mais sobre isso. Ai meu Deus, o paciente me mandou essa mensagem, o que eu vou responder? Eu tô com medo de ser processado. Né? Existem esse turbilhão de questionamentos que você não precisa se preocupar. É esse o ponto que eu quero chegar. Porque eu posso fazer isso por você. Né? Na minha consultoria, não é um processo de venda aqui de forma alguma, mas eu preciso dizer que você não precisa se preocupar com isso. Você pode delegar essa preocupação inteira para outra pessoa. No caso, para mim, se você quiser. Porque na minha assessoria jurídica, né, que é um acompanhamento completo para o médico, o que eu faço? Você vai me dizer, eu vou fazer uma anamnese de você e apresentar o teu diagnóstico e a solução, né? Qual vai ser o tratamento que a gente vai fazer para você? Por quê? Você me dizendo, Rafa, eu sou uma, digamos, não dos recém-formados, né, mas digamos que eu tenho uma clínica, tem tantos funcionários, tem tantos sócios, eu não sei, principalmente da parte societária, né? Eu tenho receio de como está sendo feita essa distribuição, eu não sei se está certo, estão querendo chamar outras pessoas para entrarem na clínica, eu não sei se eu posso questionar ou não. Essa parte de incertezas eu quero saber, né? Ou tem algumas clientes minhas que elas têm alguns conflitos, às vezes, com pacientes, porque elas são ginecologistas, e às vezes o paciente não quer seguir o tratamento que ela tá indicando, mas esse paciente tem uma condição grave que, se ela não fizer o tratamento que a médica está indicando, pode ter complicações futuras, mas a paciente não entende isso. Né? Ou ela acha que existem muitos casos de gestantes que, mas o marido não quer isso. Gente, peraí, né? A gente tem que entender o que é questão de saúde, o que é uma presunção do marido do que vai acontecer após o parto, né? Então, o que eu faço para elas, que elas gostam muito, eu respondo as mensagens, né? Elas dizem, elas me mandam, Rafa, a paciente fulano de tal, são essas condições, elas me mandam vários áudios e me mandam mensagens. O que eu respondo? Então, eu, obviamente, pergunto para a doutora, o que é a conduta adequada? Né? Então, vamos escrever de uma forma que seja responsivo, que mostre a autoridade da médica, botando que sim, é esta a conduta que deve ser seguida, mas obviamente que acolhendo o paciente, né? Explicando tudo. Então, isso para elas já é, primeiro, não perdem tempo, porque elas sabem que eu estou fazendo para elas, né? Então, elas só vão ter que depois colar essa resposta, elas se sentem seguras de que tem uma pessoa ali que está cuidando disso, então elas podem seguir com todo o atendimento das outras pacientes, né? Porque ficar com esse problema que pode ser que ela seja processada por uma conduta dessas que não tem nada a ver com ela, mas pode ser que a paciente não entenda exatamente o que ela falou e tenha uma decisão que seja contrária à própria saúde, que pode afetar no futuro e que, se no futuro afetar ela, essa médica pode ser processada, ela fica matutando isso na cabeça por horas e daí ela não consegue dar o melhor dela para as outras pacientes que necessitam dela, né, que confiam nela. Então, elas transferem essa responsabilidade delas para mim, né? E é justamente isso que eu faço com muita felicidade e muito carinho, né? Então, poder dar essa segurança, essa paz para essas médicas é muito bom. Outro aspecto que é muito bem cuidado, a gente dá uma prestação de contas sobre as suas contas, né? Tem alguns médicos, eu falo dessa forma, mas eu não quero desconsiderar de nenhuma forma o trabalho do contador ou falar que os contadores são ruins, de nenhuma forma, mas alguns contadores não atuam, digamos que, para o benefício do seu cliente. Assim, eles fazem o que foi contratado e ponto, é isso. Né? Então, às vezes, um médico contrata um contador, ele estabelece esse médico no Simples Nacional, com uma alíquota X, e é isso aí, né? Vai fazer dessa forma a vida inteira. Ele não fica buscando outros caminhos, porque às vezes muda a situação do médico e muda a forma de tributação, existem outros benefícios que podem ser aplicados. Então, esse estudo de querer apresentar novidades e implementar questões que podem auxiliar o cliente, geralmente não é o que acontece
pelo que eu tenho, né, de feedback vindo dos médicos que justamente vêm me procurar para ver, Rafa, faz uma auditoria do que a contabilidade fez, ou eles não me explicam nada, ou quando eu falo com o contador, ele responde tão tecnicamente que eu nem consigo discutir, né, ou aí eu quero saber se existe outra forma de tributar, né, ou eu quero uma prestação de contas para saber se está tudo certo, porque às vezes essa entrega de um relatório mensal que diga tudo que foi feito não é entregue. Né? Então, isso é uma coisa que eu priorizo também no meu trabalho, de que o meu cliente saiba o que está sendo feito, né? O que a gente está fazendo. E, obviamente, que além disso, toda a parte de uma documentação. Né? Você vai abrir o teu consultório, tem o teu consultório, você tem que ter contratos bem estabelecidos, os termos de consentimento, se você tem secretárias, você tem que ter toda a regulamentação dessa secretária, seja ela como PJ, seja ela com carteira assinada. Tem que ter também toda a parte de sigilo, de proteção de dados. Será que o teu prontuário digital é o mais correto? Como é que você apresenta essa documentação? Questões até sobre o uso do WhatsApp com o paciente. Tem pacientes que às vezes, eles por terem o WhatsApp do médico, eles acham que eles não precisam mais fazer consultas. É só ir mandando o WhatsApp e nem fazem pagamento por isso, né? Às vezes as pessoas são um pouco abusadas e a gente tem que impor limites. Então, o que eu quero chegar aqui é que sim, é um mundo muito concorrido, mas que se você dedicar o teu tempo para você, para o teu conhecimento, para o teu autodesenvolvimento e deixar coisas que você pode passar para outra pessoa, faça isso. Né? Você vai ter o teu marketing que vai fazer o marketing para você. Você vai ter o teu advogado que cuida tanto da tua parte empresarial, das tuas finanças. Não estou dizendo que eu sou uma consultora financeira, você deveria ter um também. Mas todo esse foco que você está dispersando, pensando em problemas, pensando em soluções para os problemas que você nem sabe solucionar, você não precisa gastar. Delegue para outras pessoas de uma forma correta, exige a prestação de contas e foca em você, que com certeza essa ânsia, né, essa preocupação com a concorrência vai ficar bem mais leve e você vai dar o melhor de você. Até o próximo vídeo.